no centro ao Senhor. Glória a Deus. Alto, claro, glória a Deus. Gostaria de saudar todos do Parque Raquel de Queiroz com a paz do Senhor. Hoje nós estamos aqui para trazer a palavra do Senhor, fazer uma oração, trazer louvores e dizer que Jesus me ama e ama também. E saiba que Deus tem uma promessa na sua vida. E nós estamos aqui para fazer esse evangelismo, para dizer que Jesus é aquele que liberta, aquele que cura e aquele que ainda hoje ele faz milagres. Então, a partir desse momento, vamos começar o nosso trabalho. Um trabalho não parou, mas sim para o Senhor. Oremos. Maravilhoso Deus, Pai de infinita eternidade, Pai. Aqui eu apresento todos que estão nesse parque, Raquel de Queiroz. Estão aqui, meu Deus, teus filhos, teus filhos. Senhor, que o Senhor possa guardar. Senhor, que o Senhor possa se manifestar, dando cura e libertação. Tira, Senhor, todo tipo de maldade do coração mau que esteja aqui ao lado, do lado de fora, do lado de dentro do quarto. Vai cuidando, Senhor, de cada um, Senhor, que está aqui. Senhor, vai dando livramento a cada um de nós. Aqui estamos começando mais um trabalho para falar do seu nome. Não do nome do homem qualquer, mas sim de Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, que o Senhor possa diminuir, que o Senhor possa crescer na minha vida. E que o Senhor possa continuar me usando, meu Deus. Me usando como instrumento da tua palavra. Me usando, Senhor, cada vez mais. Vai me dando discernimento. Cuide de cada um que está no ouvido dessa palavra. Senhor, cuida da sua família, Senhor. Que estão nesse momento, que estão necessitando do teu cuidado. Eu não sei o problema que você está, que você se encontra, na sua situação. Mas Deus fala que tudo está no controle dele. Porque foi Deus que criou o mundo. E se foi Ele que criou, Ele controla, Ele chega na hora certa, Ele fala na hora certa. E estamos aqui, eu e o irmão Moreira, e também o irmão aqui também, está aqui para fazer essa obra missionária e para dizer que Deus, Ele é Deus dos reis, é dos reis, Senhor dos senhores. O meu irmão está aqui também, Senhor. O Senhor possa também ajudar ele, fortalece o coração dele, que veio comigo fazer essa obra. Senhor, cuide de cada um que está aqui. Senhor, em nome do Senhor Jesus, que possamos fazer esse trabalho guardado por teus anjos, Senhor. Que o Senhor possa nos guardar, porque a gente sabe que esse trabalho é um trabalho sério, porque a gente fala do Senhor, fala do amor, fala do verdadeiro Cristo. E que Cristo ele vive, e que veio para lhe amar e cuidar de você. Senhor, guarda cada um que está aqui. Senhor, que a palavra do Senhor possa chegar aos corações. Senhor, eu quero te agradecer por essa oportunidade de estar no Parque Raquel de Queiroz, falando no teu nome. Cuide de cada um de nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Esse meu irmão que veio comigo também, veio te louvar, veio te adorar. Que o Senhor possa fortalecer mais e mais ainda Ele. E aqui eu já entrego a todos que estão ouvindo minha palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor neste momento. Que aonde você está, você possa ouvir a voz do Senhor falando com você. Independente de luta ou de qualquer outro problema que você esteja enfrentando, que você possa ter a certeza de que você tem um Pai que cuida de você e que te ama e te ama muito. Tão lindo é cada momento. Faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão e nunca vai soltar. Tão lindo é cada
reconstruir o mais profundo. Segura minha mão, você nunca vai tocar. Leva-me ao lugar onde está o Senhor e eu desfrutamos do momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor, sentir o temor. Em nome de Jesus, aonde você estiver agora ouvindo esta oração, este louvor, que você possa ter essa certeza de que Deus não desistiu de você, de que Deus tem um propósito para a sua vida, assim como Ele tem um propósito para as nossas vidas. Nós que estamos aqui neste momento, levando a palavra do Senhor, Ele tem um propósito para cada um de nós. Independente de luta, independente de enfermidade, independente do quão distante você esteja de Jesus, hoje é dia de se aproximar do Deus vivo. Como é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero reconstruir o mais profundo. Segura minha mão, você nunca vai soltar. Leva-me ao lugar aonde está o Senhor e eu desfrutamos do momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor, sentir o temor. Me chegou, não me atormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, coisas tristes, minha cabeça me deu um lugar na mesa. O meu pai não me hesita, me chegou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, coisas tristes na cabeça, me deu um lugar. O meu pai leva-me ao lugar aonde está o Senhor e eu desfrutamos do momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor, sentir o seu amor. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo, Senhor. Aleluia. Meus amados, que estão passando aqui no Parque Raquel de Queiroz, meus amados, glória a Deus, aleluia. E vamos comentar, irmão, só aproveitar aí. Tranquilo aí? Pai do Senhor, a paz do Senhor, meus amados ouvintes, que
que estão ouvindo nesse momento o canal Cristo Salva. Quero dizer, meus amados, que nós temos um canal no YouTube, Cristo Salva. Esse canal, ele vem fazer uma reflexão para mim e para você, que fala sobre Jesus Cristo. Mas não é só apenas o nome Jesus Cristo. Ele fala também na família. Ele fala também hoje sobre a sociedade a qual nós vivemos. Nosso Jesus Cristo de Nazaré, a Bíblia, ela foi feita para nos dar conhecimento para a nossa vida. Precisamos entender isso. E a gente só vai aprender isso se a gente realmente buscar conhecimento bíblico, não do homem, mas sim da Bíblia. Porque do homem não sai nada, porque assim como eu e você, nós somos pecadores, mas nós temos uma diferença. A diferença é que hoje nós conhecemos Jesus, e a diferença é que muitas vezes você realmente não conhece Jesus de Nazaré. Mas entenda que Jesus, ele te conhece, mesmo às vezes sem você conhecer ele, porque ele é o Pai que ele criou, é o Pai que lhe deu a vida, e é o Pai que lhe abençoa todos os dias, assim como a mim e a você que está me ouvindo. Então tenha certeza que Deus é contigo. Eu não sei qual é o problema que você está procurando hoje, mas eu quero te dizer que Deus, ele está contigo e é teu tudo. Meus amados, voltando ao assunto, nós temos esse canal no YouTube, Cristo Salva. Ele é um canal de reflexão, de aprendizado. Todos os dias tem mensagem bíblica, certo? É um canal no YouTube que começou agora, falando sobre a palavra do Senhor. Na verdade, falando sobre o Evangelho de Deus. Então, se meus amados tiverem, que Deus toque no coração de vocês e tiverem interesse, né? Também, porque nada é por força nem por violência. A palavra do Senhor, a gente não prega dessa maneira. A gente prega a palavra do Senhor usando o Espírito Santo de Deus. Porque só quem toca no coração do homem é Deus, não é o homem em si carnal. Então precisamos entender que precisamos estar todos os dias meditando na palavra do Senhor. E aí eu criei esse canal, o canal chama Cristo Salva. Ele é um canal no YouTube que fala sobre a palavra de Deus, tem ensinamento sobre família. Então, se você tiver curiosidade, tiver interesse em entrar lá no meu canal lá no YouTube é Cristo Salva. Se você também tiver interesse, também Deus tocar no seu coração, quiser também ofertar, quiser fazer também um anúncio também lá no YouTube, entre em contato conosco, que também será por parte de Deus bem-vindo, porque nós estamos começando agora. É um projeto Cristo Salva, ou seja, é um projeto que nós vamos levar às praças de Fortaleza a palavra do Senhor. Então é preciso a gente ter recursos. Eu não estou falando com esse microfone aqui, irmãos. Esse microfone já foi recursos dos irmãos. Os irmãos que fizeram a oferta, conseguiram a caixa de som, conseguiram alguns materiais, e isso aqui já é fruto já da ajuda de vocês. Jesus e Deus, ele não precisa de dinheiro, mas a obra do Senhor, para que ela cresça sim, cresça para ter uma renovação melhor em relação ao quê? A uma voz melhor, uma resolução melhor de câmera, material para trabalhar para o de Deus, um microfone, tudo isso aqui é comprado. Então a obra, ela precisa da ajuda de vocês, mas Deus ele não precisa de dinheiro, porque ele já disse que ele é dono do ouro e é dono da prata. Mas a obra em si, ela precisa de ajuda para crescer. E nós estamos começando agora, e Deus já tem ofertado essa caixa de som, tem ofertado os materiais para a gente trabalhar, né? E eu creio que Deus vai abençoar muito mais. Porque a palavra de Deus, ela é uma palavra que ela é renovada todos os dias. E quando ela renova a palavra do Senhor, todos os dias ela renova também promessas na minha vida e na sua vida. Porque Deus, ele é um Deus de promessas, um Deus de esperança. Então nós estamos começando a informar os irmãos, se você sentir da parte de Deus, quiser nos ajudar, pode vir aqui deixar a sua oferta. Se quiser também ser um anunciante do nosso canal pelo YouTube,
Você também pode ser um patrocinador, não para mim, mas para o Senhor. Porque eu sei que essa obra só está começando. E esses recursos, eu quero dizer para os irmãos, que lá no canal do YouTube, a gente tem um projeto, né, que é o projeto Jesus Cristo na Praça. O que é esse projeto? Levar a palavra de Deus em toda a praça de Fortaleza. Mas para isso, a gente precisa de recursos, né? Comprar uma caixa maior, né? Ter uma qualidade, uma resolução melhor. Os irmãos podem dizer, não, o irmão precisa de caixa de som para pregar, precisa disso, precisa, irmão. Precisa. O mundo aí fora não tem a caixa de som, não precisa para ouvir. A palavra de Deus também precisa da caixa de som, precisa também de uma ajuda, de uma resolução melhor para ouvir a palavra. Então, eu quero dizer para os irmãos que a gente ser um missionário, nós necessitamos da ajuda dos irmãos. Então é muito importante isso aí, porque não é para mim, mas sim para o Senhor, para a gente fazer de melhor qualidade para o Senhor nosso Deus. Meus amados, nós vamos meditar na palavra do Senhor, uma palavra bastante conhecida, e eu lembrei que cada um dos meus amados irmãos deve já conhecer, né? Eu vou ler aqui um capítulo, um versículo, glória a Deus, bastante conhecido, mas, glória a Deus, aleluia, aleluia. Meus amados, eu vou ler aqui, é assim mesmo, que é ao vivo, assim mesmo, é para o Senhor, não é como não, não tem que aparecer aqui como não, aqui daqui só sai falar, glória a Deus. Meus amados, nós vamos meditar na palavra do Senhor, num versículo bastante conhecido, capítulo, que se encontra em Lucas, muito conhecido como Dr. Lucas, o Evangelho de Lucas, o conhecido publicano Zaqueu. Acompanhe comigo que a palavra santa e gloriosa do Senhor, ela vai falar para mim, vai falar para você, vai dizendo, capítulo 1 ao verso 10, vamos ver o que a palavra do Senhor, ela vai falar para mim e para você. E tendo Jesus entrando em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este o chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura, e correndo adiante, subiu a um sicômoro. Glória a Deus, é assim mesmo. Quebrou aí alguma coisa ou não? O vento foi? Foi. Segura aqui, irmão. Quebrou aí ou não? Não, tá ok. Glória a Deus. Tá gravando. Irmão, abre só lá embaixo aí, ó. É o vento, é as pernas dele. Pode abrir. Pode abrir as pernas dele aí. Quebrou não, né? Glória a Deus. Pode ser o vento, é desse jeito. Glória a Deus. Irmão, é bom abrir mais um pouco as pernas aqui, por causa do vento forte. Isso, pode abrir. É o vento assim mesmo. O vento é forte, mas dá tudo certo, em nome de Jesus. Pode abrir, ajuda aí. Glória a Deus. Deus é bom. E o vento bateu, meus amados. Mas graças a Deus, não teve nenhum prejuízo, não. Pode abrir. Eu acho que quando abrir, tem que firmar mais. Olha aí perto da cama. Quebrou não, né? Não. Quebrou não? Nada, nem tela. Tá ok. Tá tudo ok, tá funcionando. Olha aí, olha aí. Glória a Deus. Aleluia. Microfone. Bota o microfone pra cá, irmão. Ele virado pra cá. Isso. Glória a Deus. O vento bateu e derrubou, mas agora eu acho que... Irmão, você quer botar a pedra? Irmão? Eu acho que é botar uma pedra ali não, ó. Calçando ali, uma pedra. Bota uma pedazinha calçando ali, baixa ali. Não, do outro lado. Aí, porque quando ele for dar um impulso, glória a Deus, eu acho que o vento ele bate assim, ó. Calçou, foi? Olha aí, mexe aí. Glória a Deus. Não calçou mais aí? Pronto, tá bom. Glória a Deus, vai pegar o livramento. Não vai aí, eu acho que agora não cai mais não. Olha aí. Pronto.
Glória a Deus. Lucas, glória a Deus, Evangelho de Lucas, capítulo 19, verso 1 a 10. Glória a Deus. Meus amados, eu vou repetir de novo, porque o vento bateu aqui, nós estamos na praça evangelizando, e o vento bateu, derrubou a câmera aí, mas graças a Deus, glória do Senhor, o livramento foi grande. Vamos ler Lucas, capítulo 19, versos 1 até o 10, vamos ver o que a palavra santa e gloriosa do Senhor, ela vai falar para mim, para você. Publicano Zaqueu. E tendo Jesus entrando em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este o chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura, e correndo adiante dali, a um sicômoro, para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. E apressando-se, desceu e recebeu alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo: Quem entrará para ser hóspede de um homem pecador? E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor Jesus: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo 4 pitrados. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é o filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Meus amados irmãos, eu quero dizer uma coisa para os meus amados, que Jesus, pela palavra que nós lemos, Ele não me conhece apenas só pelo seu tamanho, pela sua estrutura, pela sua largura, pelo que você é, pelo que você tem, ou pelo que você ainda vai ter. Jesus, Ele lhe conhece, mas Ele lhe conhece em espírito e em verdade. Por que eu digo isso? Porque a palavra do Senhor, ela me diz para mim e para você. A palavra do Senhor, ela diz para mim e para você que Jesus ia passando. E olha, assim como você vai passando e ouvindo a palavra do Senhor, e Ele te conhece. E logo quando viu, Ele conheceu que era Zaqueu. Creio eu que Ele conheceu ali Zaqueu, não pelo seu tamanho, que a palavra do Senhor vai dizer que ele era muito pequeno, e de pouca estatura, mas sim a palavra de Deus diz que ele conheceu Zaqueu em espírito e em verdade. Por quê? Porque Zaqueu, eu creio que Jesus, onde ele andava em meio a multidões, assim como hoje, quando nós pregamos a palavra de Deus, se encontra as pessoas ouvindo a palavra de Deus, se alimentando espiritualmente. E Jesus, segundo a palavra, fala que onde ele andava, atraía multidões, atraía curiosos, atraía outros que até muitas vezes blasfemavam dele. Mas o certo é que Jesus, ele conhece aquele que reconhece ele em espírito e em verdade. Zaqueu, ele é um homem publicano, segundo a palavra do Senhor. Jesus, ele vai entrando em Jericó e vai em meio à multidão. Zaqueu, um homem segundo a palavra, ele procurava ver Jesus, e Jesus também, eu creio que procurava ver. E quando Jesus se encontra com ele, tudo muda. A grande verdade é que quando nós
encontramos Jesus, porque eu quero dizer, estamos diante de Deus. Deus, ele tem uma intimidade forte em espírito e em verdade, assim como criou Zaqueu, porque a palavra de Deus disse que ele entrou em Jericó, e ali eu creio que ele Zaqueu já tinha ouvido falar dele, né? Zaqueu, a palavra de Deus diz que ele era o chefe dos publicanos, ele era um homem rico, creio eu que ele era um homem da alta sociedade, creio eu que ele era um homem que tinha um valor muito grande como pessoa, mas ele faltava uma coisa, ele faltava conhecer e reconhecer Jesus Cristo de Nazaré, quem realmente ele era. Então, assim como Zaqueu, muitas vezes nós se encontramos numa fraqueza espiritual, muitas vezes sem saber realmente quem é Jesus Cristo de Nazaré. Mas a palavra que diz que quando nós temos um encontro, tudo muda. A palavra diz que ele não mediu esforço. A palavra diz que Zaqueu, com pouca estrutura, em meio à multidão, onde sabia que Jesus curava, libertava, fazia milagres, Zaqueu, ele subiu numa árvore. Vamos dizer assim, de um modo figurativo. A Bíblia fala no nome bíblico, ela fala em sicômoro, mas é uma árvore, vamos dizer. E a palavra de Deus diz que esse homem ele subiu e com muito sacrifício. A palavra de Deus diz que essa árvore que ele subiu era até uma árvore espinhosa, mas ele não mediu esforço para reconhecer Jesus. Precisamos entender hoje que no mundo que nós vivemos, nós precisamos realmente conhecer quem realmente é Jesus Cristo. Zaqueu, ele não mediu esforço, mas ele sabia que tinha necessidade de reconhecer Jesus e também hospedar ele na sua casa. Jesus também, creio ele, que ele tinha necessidade de conhecer a família dele. A palavra diz que ele se hospedou na casa de Zaqueu. A história de Zaqueu, ela ensina que Jesus veio para salvar os perdidos, assim como era eu, ou muitas vezes, como são outras pessoas também, que nós não conhecíamos Jesus. Quando não conhecia Jesus, nós era perdidos no sentido figurativo, vivia para o mundo. Assim, Jesus, ele apareceu para Zaqueu. E a palavra de Deus diz que quando você tem um encontro com Jesus, tudo muda. Até o seu próprio nome muda. Se você é José, passa a ser irmão José. Mas essa mudança, ela não quer dizer que você está salvo, não é isso, irmão. Eu quero dizer que você tem uma mudança espiritualmente e que vai resvalar na sua vida pessoal. Porque o maior ensinamento que nós podemos ter hoje é da Bíblia, do mundo que nós vivemos. Então a história de Zaqueu, ela mostra para nós, independente do passado dele, da reputação ou da formação dele, isso trazendo para nós, diante de sua formação ou sua reputação, Jesus, ele diz que tem uma salvação e tem um plano para o homem, assim como teve para Zaqueu. É importante a gente saber que Jesus, ele é um Jesus que ele gera o arrependimento no homem, que caminha, assim como esse homem que era Zaqueu, que na palavra de Deus diz que ele era um homem rico, era um homem que na sociedade, ele tinha um caráter, vamos dizer hoje, de empresário, mas a questão é que ele tinha que ter esse encontro com Jesus. Era preciso ele se encontrar com Jesus ou se encontrar com Jesus. A gente tem que saber que a Bíblia diz que ele era um rico chefe dos publicanos de Jericó. Ele era um homem do alto escalão, tudo bem grande financeiramente, creio eu.
ele era odiado, segundo os historiadores. Zaqueu, ele era odiado por os colaboradores de Roma. Muito baixo, ele vê Jesus, ele sobe naquela árvore, mas na verdade o que chamou a atenção ali em Jesus foi Zaqueu na árvore. Ele se esforçou, ele se sacrificou para ter o reconhecimento de Jesus Cristo. E aqui a palavra diz que ele ainda teve uma coisa muito importante, que se chama visita. Olha, a palavra de Deus diz que Jesus, ele visitou a casa de Zaqueu. Assim ele diz para mim e para você, que ele quer visitar a sua casa, quer o seu coração, quer ter uma intimidade com você, quer ter uma mudança. E após o encontro, Zaqueu, ele se arrependeu. Veja que quando a gente tem um encontro com Cristo, há um arrependimento espiritual, há uma renovação. E esse arrependimento, quando ele teve esse encontro com Cristo, ele doou a metade dos seus bens e restituiu quadruplicado o que tinha ali roubado. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Jesus declarou a salvação da sua casa. Ele não só salvou aqui Zaqueu. Zaqueu, ele deu a oportunidade que Jesus ele entrasse na casa dele. Creio eu que ele estava com a família. E Jesus, ele ali, creio eu que ele pregou o plano da salvação, assim como nós estamos nessa tarde também falando sobre Jesus. Mas, meus amados irmãos, nós temos que ver nesse capítulo e versículo 6 pontos que chamam a atenção de Zaqueu, capítulo 19, versos 1 a 10. São 6 pontos que chamam a atenção. Primeiro, quem era Zaqueu? Zaqueu, ele era o chefe dos publicanos, ele era um cobrador de impostos, e ele era visto como traidor e corrupto pelo povo naquela época. Quem fala isso não sou eu, é a palavra de Deus e os historiadores daquela época. Então Zaqueu, ele era um homem que não era bem visto ao povo, né? Você vê que ele, pelo texto que nós entendemos, ele era uma pessoa que cobrava impostos e que o povo também não via ele como um homem realmente sincero e de confiança, vamos dizer assim. O segundo ponto é o encontro. Zaqueu, ele teve um encontro e queria ver Jesus. Mas por que Zaqueu queria ver Jesus? A palavra vai dizer que ele era de baixa estatura, era muito pequeno, mas o significado de ele realmente querer conhecer Jesus, o mais importante é que ele, creio eu, que queria uma mudança. Creio eu que quando a gente se socorre para o braço do Pai, é porque a gente está necessitando do Pai, está necessitando de uma oração, está necessitando da palavra, porque nós somos carne, somos espírito também. Temos que entender que nós somos humanos, nós precisamos da palavra de Deus e precisamos também de se alimentar como humano também. Ou seja, somos carne e espírito. Então Zaqueu, ele se encontrava, creio eu, uma vida com vazio. Creio eu que ele estava passando por uma situação muito difícil. Por ser cobrador de impostos, não estou fazendo uma cena figurativa. Creio eu que ele estava em grande tribulação. Creio eu que ele já tinha ouvido falar de Jesus. E que Jesus era o único que ia resolver o problema dele, e a palavra dele diz que Jesus, ele resolveu o seguinte. Então, Zaqueu, ele mostra no terceiro ponto, que ele teve ação, ele teve atitude. Não basta só você apenas saber que existe Jesus, Cristo de Nazaré, que ele foi para a cruz, que morreu por nós, né?
não basta só isso. Temos que estar mediante a palavra do Senhor e ter esse encontro todos os dias com Zaqueu. Zaqueu aqui, ele teve atitude, teve ação. Então, Jesus fala para mim e para você que nos tempos de hoje, nós temos que ter atitude, temos que ter ação, em saber que temos Jesus. É preciso nós estarmos todos os dias, meditando na sua palavra, para que o pecado, ele não chegue perto de nós, porque o plano de Jesus sempre foi a salvação para mim, para você. Mas o quarto ponto que chama a atenção aqui de Zaqueu publicano é que Jesus o chamou pelo nome. Quero te dizer que Jesus ele reconhece, e ele te reconhece pelo nome. Ele fala: Zaqueu. Ele reconheceu a intimidade de Zaqueu. O mais importante de tudo, que quando Jesus ele chama pelo nome dele, ele vai demonstrando o conhecimento do seu coração. Foi o que eu falei, Jesus ele reconhece e conhece você em espírito e em verdade. E é importante a gente saber que Zaqueu ali, ele pediu para pousar em sua casa, mesmo cansado, vendo o povo murmurando, o povo falando, mas Zaqueu ele falou com Jesus, Jesus falou com ele: ó, eu vou pousar na tua casa. O povo lá estava murmurando. Jesus entrando na casa do pecador de Zaqueu, Zaqueu dando ali a entrada ali na casa dele para falar de Deus. Mas o povo não sabia, assim como hoje, que nem nós estamos aqui na praça. Zaqueu, ele e Jesus estava entrando na casa dele, mas porque era para falar do amor de Jesus, para falar do amor do Pai dele, de Deus, para pregar a palavra para ele ter uma mudança, uma renovação. E não foi só para ele, eu entendo que foi para a família, porque ele entrou dentro da casa dele. Mas o povo criticou, viu? É assim como hoje. As pessoas às vezes criticam. Às vezes a gente faz um trabalho missionário desse, as pessoas criticam, mas nós, como crentes do Senhor, temos que entender que isso é normal. Jesus, ele faz esse trabalho. Jesus, ele faz esse trabalho missionário e era criticado, ele era criticado. Vai pensar que Jesus, ele era criticado, mas ele honrou até o fim, até a morte. Ele honrou o trabalho que o Pai dele deu, que foi de dar o plano de salvação da vida dele. Mas voltando para Zaqueu, meus irmãos, o mais interessante é que quando Jesus ele entra na casa de Zaqueu, ele vai com uma, vamos dizer assim, um posicionamento, na verdade, e direcionamento de conversão. Irmão Moreira, o que é conversão? É você ser convertido a uma mudança, a uma renovação. Então Zaqueu, ali, ele prometeu dar metade dos seus bens aos pobres e restituir 4 vezes mais a quem defraudou, superando a exigência da lei. Ou seja, eu creio que Jesus, ele confessou, aceitou Jesus, creio eu, porque a palavra vai dizer que houve uma transformação, e ele viu o erro dele, porque ele restituiu ali o que tinha, vamos dizer, no sentido figurativo, roubado da sociedade, porque ele era cobrador de imposto. Creio eu que dentro dele estava um vazio muito grande, eu acho que ele diz, hoje, tem que ser hoje, vou ter que subir em cima da árvore e tenho que ter esse encontro com Jesus. Eu posso passar de hoje, eu tenho que se encontrar com Jesus, porque Jesus é aquele que cura, que liberta e que renova o coração do ser humano. Só tem ele. Então, Zaqueu aqui, ele traz para nós que é importante a gente ter esse encontro com Jesus todos os dias. E um ponto muito interessante também
nesse capítulo e versículo, sobre o significado que mostra desse encontro de Zaqueu com Jesus, e Jesus com Zaqueu, né? O publicano, o cobrador de impostos, né? A história ela demonstra a missão de Jesus de buscar. A história demonstra a missão de Jesus de buscar e salvar o perdido, mostrando que a salvação é para todos, independente de posição e de sua reputação. A palavra de Deus aqui, ele quer dizer aqui, independente do que você for, mas se Jesus, ele habitar no seu coração e você der lugar, ele vai renovar. Você vai ter uma mudança, não pelo homem que está falando por esse microfone, usando esse fone aqui não, mas pelo Espírito Santo de Deus. O nome Zaqueu significa puro. Segundo também a historiadores, Zaqueu significa puro, justo. É um contraste até irônico, antes de ser Jesus, né? A palavra de Deus vai dizer que ele, depois que entrou, que conheceu Jesus, ele teve uma mudança, ele devolveu o que tinha pegado, vamos dizer assim, a massa, né, do povo, e creio eu que Jesus aqui no versículo 9 e 10, ele diz, e disse Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Abraão, todos conhecem como pai da fé, né? E o 10, porque o Filho do Homem, ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Meus amados, a palavra vai só até aqui, o que eu quero te dizer é que Jesus, ele veio para salvar o que se havia perdido. Ele veio para salvar a mim e a você. Jesus, ele veio para esse encontro. Hoje, aqui nessas praças, Mateus Queiroz, eu não sei como está a sua vida, eu não sei como você se encontra, mas só Jesus é o Consolador. Só Jesus, ele é aquele que conforta. Só Jesus é aquele que liberta. Só Jesus é aquele que cura. E só Jesus é aquele que acalma a tempestade. Eu não sei como você chegou aqui hoje, mas a palavra de Deus diz que Jesus, pelo que nós vemos, assim como ele salvou Zaqueu, ele também, ele tem uma mensagem para te dar, que ele quer te salvar. Mas para isso, temos que saber que temos que ter uma confissão. A palavra do Senhor é bem clara nisso. O homem ele tem que ter a confissão de aceitar Jesus como seu único e Senhor Salvador. Não é eu que digo. A palavra do Senhor fala isso. É importante. É importante nós sabemos que a palavra do Senhor, ela fala para mim e para você a importância da salvação. A palavra do Senhor diz lá em Romanos, capítulo 10, verso 9, diz, eu vou mais além, eu vou abrir a Bíblia aqui e vou ler 3 versículos que falam sobre a confissão e o reconhecimento em Jesus Cristo de Nazaré. Vou abrir a Bíblia aqui em Romanos. Glória a Deus. Irmão, abre aí Romanos capítulo 10. O irmão vai abrir, meu irmão aqui. Vai abrir Romanos capítulo 10, verso 9. Glória a Deus. Segura aí, por favor. Romanos capítulo 10, versos 9 diz, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Vou ler um outro verso, porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê
não será confundido. Meus amados, eu estou lendo esse último versículo aqui, do primeiro versículo verso, eu quero te dizer que há necessidade do Espírito Santo de Deus, ele tem um encontro com você, e você reconhecer e confessar que Jesus ele é o único Senhor e suficiente Salvador. A palavra de Deus vai dizer que onde tem um, dois ou três que falam em meu nome, eu estou presente. Não é eu que digo, é a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor que diz: onde tem um ou dois ou três que falam em meu nome, eu estou presente. Não é eu que falo, é lá em Mateus capítulo 18, versos 20. João também fala, capítulo 14, verso 6. E disse Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então o que eu quero dizer para meus amados, que não existe outro caminho, é Jesus, e que nós devemos seguir esse caminho e continuar trabalhando na obra do Senhor. Eu quero aqui perguntar a um dos meus irmãos que estão passando, se alguém quer se reconciliar, ou se alguém quer aceitar Jesus como seu Salvador, quer reconciliar. Também quiser vir aqui, receber uma oração, se reconciliar com o Senhor, quiser aceitar Jesus também, pode vir para frente. Se o Senhor estiver tocando, Deus abençoe, Deus é contigo. Vamos já terminar, né, o nosso trabalho. O trabalho aqui não é para aparecer não, viu, Paulo? Não, irmão. O trabalho aqui é para o Senhor. Eu sou só o instrumento, sou vaso, assim como vocês estão me vendo aí. Quando Deus quer usar, Ele chama e diz: ei, vem cá, é para usar qualquer um, viu? Mas sendo dentro do crime da palavra de Deus. Porque só tem que sair vivo. Porque o que sai de dentro do homem não vale nada. Então, se alguém fizer a oração, quiser reconciliar com o Senhor, se quiser aceitar Jesus, essa hora pode vir aqui à frente. Se não tiver, nós vamos orar para terminar o nosso trabalho. Mas antes, eu queria falar com o irmão tocar o louvor, ou pedir louvor de adoração, para a gente terminar o nosso trabalho evangelístico, em nome de Jesus. Glória a Deus. Muito obrigado, irmão Mateus aqui, está me auxiliando, viu? Muito obrigado, irmão Mateus, que Deus abençoe. A obra do Senhor, a gente tem que entender, irmãos, que a obra do Senhor, a gente não faz só. O padre não faz só, o pastor não faz só, ninguém faz obra nenhuma de Deus só. Tem que ter alguém para ajudar. É você que chega, está aqui ouvindo, está recebendo a palavra de Deus, já está ajudando também. Porque eu creio que eu falei aqui, só falei de Jesus, não falei de um nenhum, que Ele cura, salva e liberta. E eu creio que a obra do Senhor, essa obra, que eu, quando eu estava orando e o Senhor falou para mim, diz: olha, tu tem que fazer uma obra pelo YouTube, tu tem que ir para a praça pregar, tu tem que falar do meu amor. E hoje é a primeiro trabalho de evangelismo do canal Cristo Salva. Meus irmãos estavam lá em casa orando, Deus disse assim: olha, eu estou te dando uma direção, estou te dando algo de negócio espiritual, né? Porque a gente tem que saber que as escamas, como as escamas de pau desceram, né? Nossas escamas espirituais têm que descer. Não é só chegar e falar de Jesus, não. Tem que ter coragem, tem que ter ousadia. E eu digo uma coisa: quem fala do amor de Deus, não estou discriminando ninguém, viu? Não é discriminação. Mas eu acho uma coisa muito linda quando se fala do amor de Deus, a coragem do ser humano falar do amor de Deus. É muito lindo, irmão. Irmão, quando a gente olha a palavra de Deus, é uma coisa que porque Deus é o Criador, foi Ele que te fez. Então, meus amados, eu quero dizer que hoje é o primeiro vídeo, né? Hoje é o primeiro vídeo que vai passar no YouTube, viu? No YouTube, pela Cristo Salva aí. Eu queria esse canal, contando bastante a história, meu testemunho, colaborando. Eu tenho meu trabalho circular, eu tenho meu trabalho, né? Meu trabalho é até por tempo, né? E aí orando,
Senhor disse assim: olha, usa o jornal do Senhor. Aí a gente falou: olha, tu vai falar da minha palavra e tu vai para a praça pregar. Ele disse: vai para a praça pregar. Porque, irmão, eu vou ser sincero para vocês, eu digo às vezes lá no canal, eu não sei o que é que as pessoas têm, mais nesse espiritual também, né? Não estou discriminando ninguém, mas realmente as pessoas têm uma timidez em falar do amor de Cristo. Se fala em tudo novo, se fala em fulano, fala em sistema, mas não é para Cristo. Tem uma timidez, parece que a gente sente uma responsabilidade tão grande de falar a palavra de Deus. E às vezes eu me encontrava nessa situação. Eu tenho uma timidez de falar a palavra de Deus. Deus tirou isso do meu coração. Hoje eu sou servo, eu digo: olha, eu estou usando para pregar. Para aquele que está sentado ali, está ouvindo a palavra. Para aquele que está ali do outro lado também. O que é que eu quero dizer? Deus, Ele usa na hora que quer e quando quer. Então eu vou ter esse canal Cristo Salva no YouTube. Aqui, ó. No YouTube, viu, pessoal? O vídeo que eu estou no YouTube, aqui na Praça Raquel Queiroz. É o primeiro trabalho de evangelismo. E eu estou precisando de recursos. Irmão, eu não estou pedindo dinheiro. Deus não precisa de dinheiro, isso é coisa do inimigo. Esse negócio que o pessoal fala aí, rapaz, não sei o quê. Eu não tenho nada contra, eu respeito, mas Deus não precisa de dinheiro. As pessoas têm que entender o seguinte: que Deus, Ele não precisa de dinheiro porque Ele é dono do ouro da casa. Sabe por quê? Porque Ele te dá um trabalho para alimentar, te dá um bom dia para tomar café. Então, a questão é você ter fé. Só que assim, o nosso recurso para que esse sistema cresça, né? O que é que a gente está fazendo? Precisando de recursos. Esse microfone aqui, ó, esse microfone, caixa de som, não foi, ó, eu digo de coração, foi recurso dos irmãos, não foi meu. Isso a gente ainda vai crescer essa obra, comprar uma caixa maior, um microfone maior, uma coisa de qualidade. Aí o irmão diz assim: irmão, precisa de tudo isso para eu falar de Deus. Irmão, pelo amor de Deus, as pessoas têm um caixão desse tamanho para ouvir todo mundo. O pessoal nada contra, mas o pessoal tem caixa desse tamanho para ouvir instrução do mundo aí. Por que o povo de Deus não vai poder também? Porque de Deus, Jesus, ele não pode ser também, vamos dizer assim, honrado por isso. Porque a honra é puro, não. Quando a gente fala de Jesus, a honra não é minha, não, é dele. Então quero dizer que se os irmãos quiserem, vamos dizer, fazer uma doação para o canal. Irmão, para que essa doação para o canal? O canal no YouTube, nós estamos começando agora, né? Vai ter podcast falando sobre a Bíblia, né? Ensinamento. Toda segunda-feira eu estou no YouTube, na live. É de 10 às 11 horas, certo? Eu estou fazendo live falando sobre o tema da Bíblia. E lá no meu canal, o irmão diz assim: irmão, vai saber sua família? Tem. Irmão, vai saber seu casamento? Tem. Porque hoje o inimigo, aonde a parte que o inimigo trabalha mais, é no casamento. Vocês sabem, pessoal? O inimigo ele trabalha no casamento. Sabe por quê? Vou já dizer, eu não vou nem vir na Bíblia não, porque o inimigo ele sabe que quem constituiu o casamento está lá em Gênesis, foi Deus. Dois em um, só carne. Então o inimigo hoje ele trabalha no casamento de uma forma porque ele sabe que se destruir uma família, ele não vai destruir só o marido e a mulher não, ele vai destruir a família toda. Deus ele não constituiu o homem para separar. Ele não constituiu, é bíblico. O canal ele fala sobre isso aí. O problema é porque, levando pelo lado espiritual, se você for ver as leis que existem na Bíblia, vai falar sobre isso. E hoje, infelizmente, os casamentos não estão afetados, porque não está mais existindo uma toalha. Pisou no pé de separação, olhou para o cara de separação. Que é isso, irmão? Deus não constituiu para isso, não. Deus constituiu a família. Ele constituiu isso.
desde lá de Gênesis até o Novo Testamento ele fala em família, mas isso é outro assunto. Eu estou só dizendo que eu estou com esse canal no YouTube. Quem quiser aqui fazer alguma doação para o canal, e nunca quer essa doação para quê? Para preencher os bolsos? É não, irmão. Eu sou uma pessoa, graças a Deus, eu vim de bicicleta ali, mas meu irmão, eu sou uma pessoa, não quero receber para ninguém. Mas eu não quero aqui usar a palavra do Senhor para querer, vamos dizer, levar vantagem. Não é isso. Mas eu vou fazer esse trabalho nas praças, né, pregando a palavra do Senhor. Esse que vontade de fazer uma doação para o canal no YouTube lá, é canal Cristo Salva. Você se inscreve lá e você vai ver lá a mensagem bíblica, fala sobre família, fala sobre muitos assuntos que você, como vencer as batalhas da vida, né? Hoje a gente encontra uma dificuldade muito grande, né? A gente está vivendo um momento e muita gente não está tendo força, sabe, vencer as batalhas da vida, meu irmão. Mas essas batalhas você tem que saber que é espiritual. Porque vai para a mente e desce para o coração. E o pecado, ele é uma das coisas que traz para o homem a morte. O pecado. A gente sabe que tem aquele capítulo versículo que fala do pecado da morte. Ele fala o seguinte, em dois sentidos, viu? Dois sentidos. Primeiro, que nós vamos morrer porque nós somos pecadores. Nós vamos morrer, então nós somos conformes, nós somos pecadores. O outro sentido é que se você continuar no pecado, você vai morrer espiritualmente. E pode ter uma morte física, amém? Quando eu vou, e daqui a pouco eu estou encerrando. Glória a Deus. Eu não vou ter oportunidade, eu vou bater. Aleluia. Quando você sente medo, do seu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Nunca se esqueça, esse mar eu posso acalmar. E eu sei, tenho certo pra vitória te entregar. Esse tempo é necessário pra te amadurecer. Mas depois tem novidade pra você. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Começa a sorrir. Glória a Deus, meus irmãos. Nós estamos terminando aqui o trabalho de evangelismo. Eu queria agradecer a meus amados irmãos, ao Pastor Rafael de Queiroz, né? E abriu esse espaço, né? Estou aqui no espaço do Pastor Rafael de Queiroz, né? Prefeitura Municipal, né? De Fortaleza. Quero agradecer por ceder esse espaço, porque a gente está falando de Jesus. E a gente também tem que ser um homem também, que reconhecer também o espaço que a gente está utilizando, né? E que não vai parar por aqui, viu? Todo mês, e se Deus não mandar a gente vir todo dia, nós vamos vir trazer a palavra de Deus, porque eu sei que nós precisamos ouvir essa palavra, o povo de Deus é alegre. Tem um irmão ali, ó. Irmão ali, irmão. Aquele irmão que veio ali. Aquele irmão que veio ali, ó. Isso. Tem aquele irmão que veio ali, ó. Acompanhando o canal Cristo Salva. Deus é contigo, viu? Ó, vou colocar no canal, viu, irmão? Ali, Monte Alegre, ali, quando a gente fala em Deus, a gente se alegra, né? E a gente mostra, né?
dizer que a gente é exemplar, não, viu, irmão? Longe de mim. Eu quero dizer que é para a honra e glória do Senhor, nós estamos no trabalho e a gente tem um reconhecimento de Deus e do homem também, porque a palavra de Deus, ela penetra na alma. O louvor, ele penetra na alma do homem. É tão interessante esse trabalho de evangelismo. Esses papéis aqui, uma vez, a gente estava fazendo evangelismo, a moça passou. Aí ela parou, olhou para mim, aí eu disse, Jesus tem o meu também. E deu o papel. Ela olhou para mim e disse, irmão, eu, vou ser sincero, estava com vontade de mudar de vida, mas era tentar o suicídio. Mas Deus falou comigo agora, eu continuasse, resistisse essa tentação. Olha aí, quanto faz a diferença no trabalho nosso? Muitas vezes as pessoas passam, mas não sabem o que a pessoa está passando, mas veio o louvor, veio o trabalho, né, o louvor do Senhor, e você saiu movido até fisicamente. A moça disse, eu estava pensando em suicídio, e quando eu vi você, eu disse a ele, então Deus não fez para mim não. Deus tem uma nova vida para mim. Então, através do folheto, foi salvo uma vida mesmo fisicamente. A moça passou, então você veja que um trabalho desse aqui não é em vão, é para o Senhor. E é importante que a gente ajude a obra. O canal Cristo Salva está aqui para trazer a palavra do Senhor pelo YouTube e vai continuar também na praça. E se for para viver onde nós vemos, mas infelizmente eu tenho um trabalho, a gente tem que trabalhar, tem um trabalho mais fora, né? A gente trabalha, não tem condições, mas se Deus mandar para mim vir todo final de semana, eu vou vir. Mas eu vou deixar na mão do Senhor. Agora é o seguinte, todo mês eu vou estar aqui, trabalhando aí. Eu não sei o dia, mas nós vamos estar aqui trazendo mais irmãos, né? E eu sei também que o som, você vê que o som é um pouco de qualidade, né? Vai dar para chegar na ouvir a palavra de Deus. Eu creio que com a ajuda dos irmãos vai melhorar muita coisa, viu? Vai melhorar muita coisa. E o trabalho do Senhor, ele é aos poucos, ele é um processo, entenda? O Senhor, ele trabalha e usa você, mas é um processo, é um trabalho, nós estamos usando, viu? Estão vendo? Amém? Hoje nós estamos encerrando aqui com oração, glória a Deus. Vou fazer uma oração para todos. Glória a Deus, aleluia. Oremos. Maravilhoso Deus, Pai, eu entrego a todos aqui que estão no Parque Raquel de Queiroz, Pai, em tuas mãos. Senhor, continua trazendo, Senhor, cada um aqui para ouvir tua palavra. Faz maravilhas, meu Deus. Usa cada um que está aqui para ser também um canal de tua palavra. Continua, Senhor, também me usando, Senhor, fazendo instrumento. Que eu diminua, que o Senhor cresça, que o Senhor cresça. Senhor, abençoa também meu irmão Mateus que veio comigo fazer essa obra evangelística. Deus honra a quem merece honra, porque são aqueles que trabalham na tua obra, não para paz ser para o homem, mas sim para trabalhar para o reino de Deus. Abençoa todos aqueles que ouviram a tua palavra, o louvor. Senhor, continua, Senhor, dando saúde, paz, libertação. Vai também, Senhor, abençoando cada família que está aqui no Parque Raquel de Queiroz. Que Deus possa dar o repouso, o descanso nessa noite de paz. E que Deus renove o coração de cada um. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço a todos. Canal Cristo Salvo. Tem um irmão aqui que está, inclusive, filmando. Prazer, irmão. Sinta-se à vontade, viu? Canal Cristo Salvo. Irmão, se você quiser, pode chegar aqui. Está sendo filmado aqui o canal Cristo Salvo, viu? Mas é um trabalho nosso aqui, viu? Já terminou. Mas muito obrigado pela sua presença, viu? Se tiver alguma dúvida do canal Cristo Salvo, se inscreve lá, ó. Canal Cristo Salvo, se inscreva. Certo? A gente vai dando. Lá a gente tem vários temas, Bíblia. Segunda-feira tem live também, falando sobre família, falando sobre Bíblia. Entendeu? O canal Cristo Salvo. Pelo YouTube, o canal Cristo Salvo. É um canal evangelista que fala sobre a Bíblia, com vários temas, família, sobre o tema casamento, certo? Se inscreva no canal e quem puder também nos ajudar também, a gente é muito grato, porque nós vamos continuar fazendo esse trabalho das praças. Não meu, é do Senhor. E
aqui, eu já encerro o trabalho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.